Eles tentaram queimar os registros. Ainda se pode ver as marcas de queimadura ao longo das bordas do papel, enrolados escurecidos onde nomes outrora existiam. O escrivão que os encontrou em 1972 disse que a caligrafia era ordenada demais para a loucura, mas o conteúdo deliberado demais para a sanidade. Cada entrada seguia um padrão. Mãe, Ana, descendente, Isaac. Valor estimado $900. Mas além de certos nomes havia iniciais nas margens. LS Linha Silva. Esses não eram registros de gado. Eram genealogias de seres humanos criados por linhagens de posse, não de parentesco. Você está prestes a ouvir uma das histórias mais suprimidas da história brasileira. A Fazenda Silva do município de Vilhena, Bahia. Por mais de 20 anos, uma família inteira, marido, esposa e seus filhos, operavam o que chamavam de programa de criação geracional. Usavam seus próprios corpos e os dos escravizados, sob a justificativa de prosperidade divina. Isso não é uma história de fantasmas, mas assombra os arquivos como uma. Autoridades tentaram apagá-la. Padres ignoraram-na. Vizinhos sussurravam sobre a casa amaldiçoada à beira do rio. Mas a verdade sobreviveu por pouco nesses registros queimados, escondidos sob as tábuas do piso do fórum até que uma tempestade afrouxasse a fundação um século depois. Quando você entende o que os Silvas fizeram e como calmamente registraram cada horror, percebe algo muito mais perturbador que a crueldade em si. O mal pode se disfarçar de ordem, pode vestir maneiras, orações e empreendimentos. Pode sentar na igreja no domingo de manhã, depois escrever registros na segunda à noite, calculando nascimentos humanos como juros acumulados. Isaías Silva não se via como um monstro. Via-se como um visionário, um homem garantindo legado em uma economia frágil, um homem de escrituras e aritmética, construindo o que chamava de fazenda eterna. Suas cartas para fazendeiros vizinhos revelam o projeto de sua crença de que a hierarquia humana era arquitetura divina, e ele, através de sua linhagem, era tanto engenheiro quanto executor. Ele se casou com Rita Cândido, uma mulher da Sociedade de Salvador, cujo pai também incentivava a reprodução entre seus trabalhadores escravizados por lucro. Mas Rita trouxe algo novo: cálculo, disciplina, ritual. Ela acreditava que a pureza e a riqueza da família estavam unidas pela providência. Juntos formaram o que seus registros chamavam de Casa da Expansão. Em 1840, os Silvas possuíam 42 escravizados e 200 hectares de terra fértil no sertão. A casa em si erguia-se alta sobre colunas com 6 quartos, um escritório forrado de registros e um piano na sala de visitas. Do lado de fora, parecia como qualquer outra fazenda na Bahia, simétrica, imponente, temente a Deus. Mas o verdadeiro projeto daquela casa era construído em torno de controle, não de arquitetura, mas de ideologia. Cada conversa no jantar, cada lição para seus 5 filhos, cada missa assistida na cidade reforçava o mesmo código: ordem, obediência e posse. As crianças cresceram acreditando que hierarquia não era crueldade, mas harmonia. Elas foram ensinadas que comandar a vida era honrar o desígnio de Deus. O sistema começou quando Isaías fez uma única pergunta à esposa: por que comprar o que podemos cultivar? Os preços de escravos estavam subindo. As taxas de mortalidade ameaçavam seu lucro futuro. A ideia era simples e monstruosa: eliminar a dependência do mercado de escravos, criando sua própria força de trabalho escravizada, através de sua própria linhagem. Mas Isaías não apresentava isso como pecado. Chamava de eficiência. Rita não chamava de depravação, chamava de dever. Eles criaram uma teologia do comércio, um evangelho pervertido da reprodução. Seus filhos aprenderiam a ver carne como moeda e fé como permissão. Cada filho expandiria a força de trabalho. Cada filha preservaria a linha. Os registros chamavam esses atos de uniões, mas eram violações em massa mascaradas na linguagem da aritmética. Quando a escravidão foi abolida, a fazenda já havia desaparecido, queimada, abandonada, amaldiçoada em sussurros, mas as linhagens permaneceram. Descendentes da linha Silva aparecem em registros censitários de Pernambuco a Alagoas, carregando nomes cujo significado nunca souberam. Antes do incêndio destruir a casa principal, um dos filhos, Tomás, supostamente escreveu uma nota final na margem do último registro sobrevivente. Meu pai acreditava que transformávamos homens em propriedade. Temo que transformamos propriedade em homens e a nós mesmos em algo pior. Aquela linha meio confissão, meio maldição, é tudo o que resta da consciência Silva. Quanto mais fundo você olha na história da fazenda, mais ela reflete algo muito maior que a loucura de uma família. Revela a maquinaria de um sistema que podia normalizar o mal, vesti-lo de civilidade e ensiná-lo a sorrir.
porque esse é o verdadeiro horror. Eles não achavam que estavam errados. Achavam que eram sábios. E antes que essa história termine, você verá como essa mesma lógica, a crença de que controle é retidão, nunca morreu de verdade. Apenas mudou de nome. Dizem que o diabo não chega com chifres e fogo. Chega com razão. Dentro da fazenda Silva, o mal usava o rosto da ordem. A casa em si era imaculada. Pisos polidos, corrimões de marfim, retratos a óleo de ancestrais que olhavam com certeza bíblica. Mas sob aquela perfeição havia um sistema, uma máquina psicológica construída para fabricar obediência, não apenas entre os escravizados, mas dentro da própria família Silva. As crianças da fazenda não nasceram cruéis. Foram ensinadas a crueldade como aritmética. Cada manhã começava com o que Isaías Silva chamava de assembleia familiar. Antes do café da manhã, as 5 crianças, Tomás, Samuel, Margarida, Daniel e Elizabeth, ficavam ao lado da mesa de jantar enquanto o pai lia das Escrituras. Ele preferia o Antigo Testamento, as genealogias de Jó, Gênesis, a obediência de Abraão, o domínio do homem. Então fechava a Bíblia e abria seu registro como se os 2 livros fossem iguais em santidade. Ordem, ele dizia, é a prova de Deus de que somos escolhidos. Sua esposa Rita assentia em silêncio, reforçando a ideia de que hierarquia era divina. Então ele olhava para seus filhos, sua linha disciplinada perfeita, e acrescentava: o caos gera fraqueza, e fraqueza é pecado. Essas palavras eram gravadas em suas mentes, moldavam a forma como as crianças Silva viam o mundo, como um sistema de poder onde misericórdia era desperdício e emoção era indulgência. O tutor da família, Carlos Vieira, um homem quieto de Minas Gerais, viveu na propriedade por mais de 20 anos. Ele ensinava leitura, aritmética e escrituras, mas seu verdadeiro papel não era educação, era reforço. Ele nunca contradizia Isaías, nunca desafiava a gravidade moral do que testemunhava. Observava as lições ficarem mais sombrias a cada ano e nada dizia. O silêncio também se tornava uma forma de participação. Quando Tomás, o filho mais velho, tinha 8 anos, ele podia recitar de memória toda a passagem sobre obediência. Podia calcular o custo da vida de um escravo em grãos, em colheita, em valor. Podia assistir um homem escravizado ser chicoteado e não piscar, porque a essa altura havia sido ensinado a não ver um homem, mas um ativo. Essa era a genialidade da corrupção de Isaías Silva. Ele não explorava apenas os escravizados, doutrinava sua família. Construiu um sistema de crenças multigeracional em torno do controle. Chamava de casa da expansão. Para os de fora, a frase soava como ambição. Para os Silvas, significava algo muito mais literal. Significava expandir a linhagem através da posse. Significava multiplicar lucro através de nascimentos. Significava transformar carne em futuro. Isaías frequentemente dizia: uma família que cultiva sua própria prosperidade nunca cairá. Ele via outros fazendeiros gastando fortunas em leilões e traficantes, seus lucros drenados por mercados. Via o futuro, a automação através da biologia. E Rita, ela não apenas cumpria, ela projetava. Organizava ciclos, mantinha registros, racionava comida para mulheres escravizadas grávidas para garantir nascimentos saudáveis. Via cada nova criança não como tragédia, mas como triunfo. A frieza de sua lógica era mais aterrorizante que a ganância de Isaías. Ele via números, ela via legado. À noite, ela orava com suas filhas na sala de visitas. Toda família deve fazer sacrifícios pela prosperidade, sussurrava. Gerar vida é a maior honra de uma mulher, e fazê-lo pela sua linhagem é seu dever. Suas filhas assentiam, jovens demais para entender, mas velhas o suficiente para absorver. Quando chegava a hora, elas não resistiam. Acreditavam que o sistema era sagrado. Os escravizados na fazenda chamavam Rita de a mestra silenciosa. Ela raramente erguia a voz, mas sua autoridade era absoluta. Caminhava pelos campos toda manhã com uma sombrinha e seu próprio registro, anotando saúde, fertilidade e comportamento. Não havia crueldade em seu tom, apenas cálculo. Chamava as mulheres de reprodutoras e os homens de cedros. Mantinha registros de ciclos menstruais, abortos e nascimentos, com uma precisão que beirava a obsessão científica. Cada entrada em seu diário começava com a mesma palavra: progresso. Isaías, enquanto isso, isolava seus filhos do mundo exterior. Eles não eram enviados a escolas em Recife ou Salvador, como a maioria das crianças de fazendeiros. Ele não queria influência externa, nenhuma contaminação de sua doutrina. Os Silvas viviam como em quarentena, uma bolha perfeita de controle intocada por interferência moral. Vizinhos viam apenas o que Isaías permitia. Uma família devota, limpa, educada, modestamente falante. Hospedavam jantares para outros fazendeiros, faziam doações para a igreja, até financiavam uma escola local.
Ninguém ousava perguntar por que sua população escravizada crescia tão rápido. No Nordeste, o silêncio era moeda, e os Silvas pagavam generosamente em aparências. Em 1850, o sistema havia amadurecido. Tomás tinha 14 anos. Samuel 12. Margarida, 10. Isaías havia começado a prepará-los para o segredo mais profundo da família. Falava de continuidade de sangue como princípio divino. Dizia a seus filhos que a força deve ser multiplicada, não misturada. Dizia às suas filhas que gerar filhos era sagrado, não importando as circunstâncias. Começava a iniciação devagar. Levava Tomás aos campos para avaliar o estoque. Explicava como o valor de uma pessoa podia ser calculado por sua produtividade, obediência, saúde, mas a lição não terminava nos campos. Continuava na mesa de jantar. Continuava em conversas sussurradas após a missa. A natureza é cruel apenas quando mal compreendida. Isaías uma vez disse ao filho: Deus não pune o leão por caçar. Ele o criou para governar os fracos. Aquela linha moldaria a vida de Tomás para sempre. Dava-lhe permissão para desumanizar com retidão. Substituía a empatia por aritmética. Samuel, o segundo filho, era mais quieto, menos certo. Uma vez perguntou ao pai se Deus alguma vez ficava irritado quando fazíamos as pessoas sofrerem. Isaías respondeu sem hesitar: Deus fica irritado quando os homens falham em usar o que ele lhes deu. Poder não é mal, filho. Desperdício é. Aquela linha se tornou o credo da casa Silva. Poder não é mal. Desperdício é. Foi essa filosofia que os preparou para o que veio em seguida. O primeiro emparelhamento. Um ritual que apagaria para sempre a linha entre família e posse. Quando o primeiro ato ocorreu, não houve gritos na casa, nem choro, nem rebelião, apenas silêncio. Porque a essa altura os Silvas não mais acreditavam estar errados. Acreditavam estar cumprindo o destino. Chamavam de prosperidade através da carne. Chamavam de honra através da obediência. Mas, na verdade, era o momento em que cruzavam o limiar final da humanidade para a maquinaria. E o que se seguiu faria até os vizinhos sussurrarem décadas depois que a fazenda Silva não era simplesmente amaldiçoada. Era projetada para a danação. Aconteceu em uma noite úmida de maio de 1853. Os grilos do lado de fora cantavam a mesma canção de sempre, mas dentro da casa Silva, o tempo em si parecia suspenso. O ar carregava aquela quietude pesada antes de uma tempestade, quando a natureza parece prender a respiração, esperando por algo que não deveria acontecer, mas acontecerá. Tomás Silva, 17 anos, sentava no escritório do pai. A lâmpada na mesa de Isaías piscava, lançando sombras longas pelas paredes forradas de registros. Rita sentava quieta no canto, o rosto indecifrável. O som do relógio tic-taqueando enchia o silêncio entre eles. Isaías não ergueu a voz, não ordenou, instruiu. Falou com a calma certeza de um homem pregando um sermão. Tomás, disse ele, o sangue de uma família é sua riqueza. O dever de um homem é expandi-lo. Tomás fitava o chão. Suas mãos tremiam levemente, mas ele nada disse. Há uma mulher, continuou Isaías. Ana, 20 anos, forte, saudável, comprovadamente fértil. Ela virá ao seu quarto esta noite. Você não resistirá a isso. Não questionará. Entenderá que isso é obediência a mim, a Deus, à prosperidade. Os olhos de Rita permaneciam fixos na parede. Ela não falava, mas seu silêncio era seu próprio consentimento. Tomás assentiu uma vez, não porque concordava, mas porque fora treinado para isso. Quando Ana foi levada ao seu quarto aquela noite, ela também nada disse. Não tinha escolha. Naquela casa, o silêncio era sobrevivência. O que aconteceu aquela noite não foi um ato isolado. Foi uma iniciação. O momento em que o sistema Silva cruzou da teoria para o sangue. Isaías esperava em seu escritório, escutando nada. Rita orava pela janela, sua voz mal acima de um sussurro. Quando a aurora rompeu, Isaías escreveu uma palavra em seu registro. Início. 3 meses depois, Ana estava grávida. 9 meses depois, deu à luz um menino. Isaías o nomeou Isaque. No registro, mãe, Ana. Descendente, Isaque. Propriedade da fazenda Silva. Valor, 900 erários, sem menção a Tomás. Sem menção à humanidade. Aquela entrada marcou o começo do que historiadores mais tarde chamaram de Programa de Criação Silva, uma frase tão grotesca que parece irreal. No entanto, a caligrafia na página permanece calma, até graciosa. A iniciação de Tomás não terminou ali. Esperava-se que continuasse. Em 3 anos ele gerou 4 crianças com 3 mulheres escravizadas diferentes. Isaías chamava isso de administração produtiva. Cada criança era registrada com a mesma precisão mecânica. O nome da mãe, a data de nascimento, o valor projetado, a descrição física da criança. Em 1855, Isaías se juntou ao processo ele mesmo. Alegava estar testando a força da linha. Marcava esses nascimentos com uma nota discreta, S direto. Quando seu segundo filho, Samuel, completou 17 anos,
Foi levado ao mesmo escritório, ouviu as mesmas palavras. Rita estava lá novamente sentada em silêncio no mesmo canto. Samuel, ao contrário de Tomás, hesitou. Seu rosto empalideceu. Perguntou ao pai: "Isso é certo?" Isaías sorriu como se a pergunta fosse ingênua. "O que é certo?", disse ele. "É o que perdura." Samuel obedeceu, mas algo dentro dele se quebrou aquela noite. Começou a beber logo depois. No início, uns goles de cachaça antes de dormir. Em 1858, raramente estava sóbrio. Parou de olhar as pessoas nos olhos. Parou de falar a menos que falassem com ele. Nos registros, seu nome desaparece no meio de uma frase, como se até o papel se recusasse a carregar sua consciência. As filhas não foram poupadas. Quando Margarida completou 18 anos, Rita sentou com ela e explicou seu papel sagrado. Um homem chamado Jacó, um ferreiro escravizado na fazenda, havia sido selecionado. Margarida chorou. Rita não a consolou. Simplesmente disse: "Não envergonhe esta família com fraqueza." Aquela noite, Margarida obedeceu, não por concordância, mas por programação. Nunca lhe ensinaram o conceito de recusa. Deu à luz 9 meses depois. Uma menina, o registro anotou: Mãe Margarida Silva, descendente Raquel, pai Jacó, valor 750. Até sua criança era listada como propriedade. Até sua dor se tornava inventário. Em 1862, toda criança Silva havia participado. Até a mais nova, Elizabeth, mal com 18 anos, fora condicionada ao que seus pais chamavam de serviço à linhagem. Chamavam de progresso. Mas progresso para quê? A fazenda se tornou um ecossistema fechado de horror, um diagrama vivo de controle. Isaías gerenciava como um cientista gerencia um experimento. Traçava intervalos de gestação, taxas de sobrevivência, resultados de saúde. Racionava comida por capacidade reprodutiva. Escrevia para outros fazendeiros gabando-se de que Deus abençoa aqueles que cultivam sua criação com sabedoria. E ainda assim, mesmo naquele inferno, rachaduras apareciam. A comunidade escravizada começou a sussurrar após o escuro. Nas senzalas, as mães diziam a seus filhos para nunca esquecerem seus nomes reais, para lembrar os rostos de seus pais, para lembrar que eram pessoas. Uma mulher chamada Cláudia, mais velha, forte, a parteira da maioria dos nascimentos na fazenda, se tornou a guardiã da memória. Contava às crianças histórias da África, de reis e rainhas, de tribos que honravam a vida em vez de vendê-la. Dizia-lhes que o que acontecia na fazenda não era vontade de Deus, era doença do homem. Seu sussurro se tornou resistência, e resistência em um lugar como a Fazenda Silva era traição. Em 1856, uma mulher chamada Sara tentou fugir. Ela havia gerado 3 crianças para Samuel Silva. Fugiu sob um céu sem lua, carregando a mais nova nos braços. Chegou a 17 quilômetros antes que caçadores de escravos a arrastassem de volta. Isaías ordenou que fosse chicoteada na frente de todos. Chamou de dissuasão. Seus gritos ecoaram pelos campos como profecia. Quando terminou, Isaías escreveu uma única linha em seu registro: desobediência curada. Mas algo mudou aquela noite. Algo que nem Isaías podia controlar. Os escravizados pararam de olhá-lo com medo. Começaram a olhá-lo com silêncio. Um silêncio profundo demais, antigo demais. O tipo de silêncio que significa que o julgamento já foi passado. Em 1860, havia 68 pessoas na fazenda, acima das 42. 26 eram crianças nascidas no sistema. Os Silvas chamavam isso de sucesso, mas sob os números algo podre se espalhava. A alma do lugar estava apodrecendo. Margarida parara de falar por dias a fio. A bebida de Samuel se tornara violenta. Tomás evitava olhar para qualquer criança, especialmente as que se pareciam com ele. Rita começava a orar mais alto à noite, como se pudesse afogar os choros das senzalas. Escrevia em seu diário: Deus recompensa os fortes, mas se esconde dos fracos. Mas a verdade é que Deus havia deixado aquele lugar há muito tempo, porque na noite do primeiro emparelhamento, a noite em que a linha foi selada, os Silvas haviam cruzado um limiar que nenhuma oração podia redimir. Haviam construído um império de carne, e todo império construído de carne um dia deve pagar sua dívida em sangue. Essa dívida já estava chegando. Em 1861, a Fazenda Silva se erguia como uma das mais lucrativas no município de Vilhena. As colheitas de cana eram altas. As taxas de nascimento entre a população escravizada superavam a mortalidade por quase 3 para 1. Os registros liam como um triunfo. Mas sob aqueles números havia podridão, uma doença que começava no sangue e se espalhava pela alma de toda pessoa que chamava aquela terra de lar. Senhor ou escravizado, as primeiras rachaduras apareceram no filho mais velho. Tomás Silva, o herdeiro obediente, aquele que Isaías acreditava mais parecido consigo, começara a acordar no meio da noite encharcado de suor. Criados diziam que ele andava pela varanda descalço até o amanhecer.
fitando os campos, sussurrando nomes, não números, nomes. Os nomes das mulheres com quem fora forçado a se unir. Os nomes das crianças que se pareciam com ele, mas o chamavam de Senhor. Parou de ir à missa com a família. Parou de comer à mesma mesa. Uma noite, Rita o encontrou queimando um dos registros do pai na lareira. Isaías entrou no quarto bem quando as chamas alcançavam a página marcada Ana. Questão 5. O que você está fazendo? Perguntou Isaías, voz fria. Tomás não olhou para cima. Estou libertando-os. Isaías o acertou no rosto. Então, no tom mais calmo imaginável, disse: Você não pode libertar o que nunca foi seu para possuir. Essa era o poder de Isaías. A habilidade de torcer a moralidade até que se dobrasse ao lucro. Mas as rachaduras não eram mais apenas emocionais, eram físicas. A fazenda em si parecia amaldiçoada. Na primavera de 1862, uma febre varreu as senzalas. Crianças começaram a morrer em dias. Febres altas, convulsões, gengivas sangrando. Cláudia, a parteira, tentou tratá-las com ervas, mas nada funcionou. Mais de 20 mortes foram registradas naquela estação. A única preocupação de Isaías era como afetaria seu investimento. Escreveu na margem de seu registro: febre entre o estoque jovem. Considerar moradia alternativa para recém-nascidos. Aquela linha, clínica, indiferente, diz tudo sobre o homem, mas a febre não parou nas senzalas. Em um mês, alcançou a casa principal. Rita adoeceu, sua pele pálida, olhos fundos. Recuperou-se, mas nunca recuperou a força. Margarida, sua filha, começou a sofrer desmaios. Tomás tossia sangue por semanas. Isaías, sempre o racionalista, recusava-se a ver isso como retribuição divina. Culpava a umidade, a sanitária, qualquer coisa menos culpa. No entanto, os escravizados sabiam melhor. Sussurravam que os espíritos das crianças, as nascidas e vendidas, as enterradas sem nomes, haviam retornado. Diziam que o solo em si rejeitava o sangue silva. Cada noite os choros das senzalas ficavam mais altos. Cada manhã mais sepulturas apareciam atrás do celeiro, pequenas, rasas, sem marcas. No outono de 1862, o medo governava a fazenda. E ainda assim Isaías continuava o programa de criação. Dobrava a aposta, como tiranos frequentemente fazem quando seu império começa a tremer. Dizia a seus filhos: Deus testa seus escolhidos com pragas. Não quebraremos, multiplicaremos. Mas sua casa já estava se fragmentando. Samuel não mais escondia sua bebida. Cavalgava para a cidade bêbado, gritando escrituras torcidas em loucura. A semente dos justos herdará a terra. Gritava nas ruas, rindo. Quando voltava para casa, desabava no pátio e chorava até a manhã. Rita o evitava. Virara-se para a religião com desespero, mas até suas orações ficavam estranhas. Começou a escrever cartas para seu pai morto como se ele ainda estivesse vivo, descrevendo a grande expansão de sua família, mas sua caligrafia ficava errática, as linhas inclinadas, a tinta borrada. Terminou uma carta com as palavras: Nosso sangue se tornou seu próprio castigo. A condição de Margarida piorava. Trancava-se no quarto por dias, recusando comida, recusando visitas. Quando os criados entravam para limpar, encontravam pedaços de papel com a mesma frase rabiscada repetidamente: Nascemos da ordem, morreremos dela. Então veio o primeiro ato aberto de rebelião. Um homem chamado Jacó, o mesmo ferreiro forçado a gerar filhos com Margarida, parou de trabalhar uma manhã. Ficou ao lado de sua bigorna e disse: Chega! Não ergueu a voz. Não atacou ninguém. Simplesmente largou o martelo. Isaías ordenou que fosse floguedo no pátio, mas quando o capataz ergueu o chicote, nenhum dos homens escravizados se moveu para segurar Jacó. Ficaram imóveis, silenciosos, inabaláveis. Isaías percebeu naquele momento que havia perdido algo mais importante que obediência. Havia perdido o medo. Aquela noite, Isaías ordenou novas restrições, coleiras de ferro, correntes nos tornozelos de todo homem que julgava perigoso. Preencheu seu registro com novas entradas rotuladas medidas de segurança. Mas controle construído no terror sempre tem uma data de validade. Os escravizados começaram a se comunicar através de canções, hinos que soavam inofensivos para os capatazes, mas carregavam mensagens no ritmo. Quando o rio sobe alto, a liberdade cavalga baixo. Significava: quando o rio inunda, fugimos. Rita ouvia as canções de sua janela. Pediu a Isaías para pará-las. Ele a dispensou com um escárnio. Música os mantém dóceis, disse, mas até ele começava a sentir que algo mudava. O ar parecia carregado. Os cães latiam para sombras. Os cavalos se recusavam a se aproximar do campo sul, onde uma grande mangueira se erguia,
a que os escravizados chamavam de testemunha. Diziam que todo pecado cometido na fazenda vivia dentro daquela árvore, que suas raízes bebiam culpa e suas folhas sussurravam julgamento. Em dezembro de 1862, Isaías ordenou que a árvore fosse cortada. Os homens que balançavam os machados diziam ter ouvido algo dentro do tronco. Um gemido oco como respiração escapando de dentro. Quando a árvore caiu, uma seiva escura jorrou da ferida que parecia sangue. Aquela noite, uma tempestade de raios atingiu a fazenda. O teto do engenho de cana pegou fogo. Chamas se espalharam pelos campos. Levou 3 dias para conter. Isaías chamou de acidente, mas os escravizados chamavam de justiça. Após o incêndio, nada mais crescia direito. Colheitas apodreciam cedo. Gado morria sem causa. Bebês nasciam fracos. E pela primeira vez, os registros de Isaías mostravam perda. A caligrafia mudou também. Antes afiada e elegante, agora irregular, errática. Começou a adicionar notas que soam quase desesperadas. Por que as mães me olham assim? Samuel recusa a comunhão. Margarida não fala mais. O império estava desmoronando de dentro, mas Isaías recusava admitir derrota. Escreveu um decreto final em seu diário. A ordem deve ser restaurada por qualquer meio. Aquela era a sentença que selava o destino da família, porque quando homens tentam restaurar a ordem após colapso moral, não reconstruem, destroem. No ano seguinte, Isaías Silva faria algo que virou até seus capatazes mais leais contra ele. Tentaria apagar todo o traço da corrupção de sua própria linhagem. E ao fazer isso, liberaria a coisa que mais temia, o acerto de contas que vem quando os oprimidos param de acreditar que são impotentes. Porque em 1868, o ano em que o nome Silva desapareceu dos registros da Bahia, a linha entre senhor e escravo, dono e possuído, pecador e vítima, já havia sido apagada em sangue. Na primavera de 1868, a fazenda Silva era um reino apodrecendo de dentro. A cana havia falhado, o gado rareara, e o ar em si parecia pesado com algo profano, um zumbido quieto que se assentava sobre os campos como uma maldição. Os registros ainda continuavam, mas a caligrafia mudara. O script elegante e medido que outrora registrava vida e valor se tornara frenético, inclinado, borrado com tinta e impressões digitais. O último registro sobrevivente começa com uma frase arrepiante. A ordem deve ser restaurada por qualquer meio. Essas 5 palavras se tornaram o mandamento final de Isaías Silva. Não das escrituras, não da razão, mas do desespero. Ele começou a convocar reuniões noturnas na sala de visitas, o que chamava de conselhos familiares. Rita, pálida e tremendo, sentava ao seu lado. Tomás fitava o chão. Samuel chegava bêbado. Margarida e Elizabeth nada diziam. Isaías falava por horas, voz baixa mas febril, sobre linhagens, destino, a ordem divina da obediência. Dizia-lhes que Deus os testava, que a doença e a rebelião eram sinais de impureza espiritual. Não punição, mas oportunidade. Permitimos que a fraqueza apodrecesse, disse uma noite. A misericórdia envenenou nossa casa. Devemos limpar o que construímos. Os criados que ouviam sussurravam que ele planejava algo pior que tudo o que fizera antes. Os sinais de colapso estavam por toda parte. A bebida de Samuel se tornara violenta. Ele acertou um dos meninos escravizados no rosto durante um acesso de raiva. O menino morreu na manhã seguinte. Isaías não puniu Samuel, descartou como disciplina necessária. Mas Tomás enterrou a criança ele mesmo atrás do celeiro, em silêncio. Margarida parara de falar de todo. Andava pelos corredores à noite carregando uma vela, sussurrando ao ar como se falasse com alguém invisível. Os escravizados diziam que ela frequentemente parava perto do toco da mangueira, a testemunha, e ficava lá por horas, murmurando desculpas que ninguém jamais ouviria. E então, no final de maio, algo aconteceu que os registros anotam apenas com uma única frase: levante irregular. Começou nos campos. Ao amanhecer, um dos capatazes encontrou uma mensagem entalhada na parede do celeiro. Chega de crianças. Naquele dia, ninguém veio trabalhar. Nenhum escravizado se moveu. Ficaram em silêncio, centenas de olhos fixos na casa principal. Isaías viu da varanda, descrença torcendo seu rosto. Gritou pelos capatazes, mas nenhum obedeceu. Um deles, um homem chamado José Harlow, que trabalhara para Isaías por 12 anos, tirou o chapéu e disse: "Você foi longe demais", e saiu da propriedade. Foi a primeira vez que Isaías Silva realmente entendeu o que significava perder o controle. Ao meio-dia, armara a si mesmo e a seus filhos. A família se reuniu na sala de visitas com rifles, espiando pelas janelas enquanto os escravizados se reuniam do lado de fora perto dos campos. Não se aproximavam, não gritavam, não lutavam. Apenas ficavam observando e esperando. Rita tremia, apertando sua Bíblia. "Eles não nos machucarão", sussurrou. Não ousariam. Mas Isaías não escutava.
Folheava seu registro murmurando para si mesmo. Todas as linhas levam de volta a mim. Todas as linhas. Então virou-se para seus filhos. Vocês entendem o que deve ser feito? Não podemos deixar nosso sangue ser diluído por rebelião. Tomás olhou para ele horrorizado. Pai, que o que está dizendo? Os olhos de Isaías brilhavam. Se a linha se tornou impura, purificamo-la. Rita, traga o querosene. Aquela sentença fragmentou o pouco de sanidade que restava naquela sala. Margarida gritou. Tomás agarrou o braço de sua mãe e a puxou para longe. Samuel, mal em pé, murmurava escrituras através das lágrimas. A semente dos ímpios perecerá, repetidamente. Mas Isaías já fora à porta. Atirou para o ar. A multidão do lado de fora não se moveu. Ficaram como um só corpo, silenciosos, imóveis, quase sobrenaturais em sua quietude. Foi quando Tomás fez sua escolha. Virou-se contra o pai. Chega, pai. Acaba esta noite. Isaías congelou. Olhou para seu filho mais velho, o menino que outrora obedecera a toda ordem, que carregara seu legado com orgulho, e algo escuro piscou em seu rosto. Você é fraco, disse. Você é filho de sua mãe. E então ergueu a arma. O tiro ecoou pelos campos, mas ninguém gritou porque o som seguinte veio de trás. Outro tiro disparado por Samuel. A bala acertou Isaías no ombro, girando-o para trás. Tomás investiu, o rifle caindo no chão. Os dois homens lutaram, pai e filho, sangue e sangue, os mesmos rostos refletidos em fúria e desespero. Do lado de fora, os escravizados começaram a cantar baixo, rítmico, antigo, um som mais velho que a terra em si, uma oração, uma maldição, uma invocação. O céu escureceu, embora o sol ainda não tivesse se posto. Rita desmaiou. Margarida caiu de joelhos. Samuel largou a arma e soluçou, apertando a cabeça. E Isaías caiu no chão ofegante. Tentou falar, mas sangue encheu sua boca. Alcançou seu registro, dedos borrando tinta e sangue juntos na página. As palavras finais que escreveu eram mal legíveis. A semente se volta contra a raiz. Tomás ficou sobre ele tremendo. Estou terminando sua ordem, sussurrou. Isaías tentou falar novamente, mas nenhum som saiu. Do lado de fora, um raio partiu o céu. Os campos se incendiaram. As chamas se espalharam rápido pela cana seca, pelos galpões até a varanda. A fazenda queimava. Tomás arrastou sua mãe e irmãs para fora. Os escravizados se apartaram em silêncio enquanto passavam. Ninguém ajudou. Ninguém machucou. Simplesmente observaram a casa queimar. A mesma casa que aprisionara gerações até que o teto desabasse e o fogo engolisse tudo. Ao amanhecer, nada restava exceto as chaminés e os registros enegrecidos, meio queimados, espalhados pelas cinzas. Da família Silva, apenas Tomás e Margarida sobreviveram. O corpo de Rita foi encontrado perto do toco da mangueira, braços em torno de uma pequena sepultura de criança. O de Samuel nunca foi recuperado. Os escravizados partiram aquela manhã, caminhando em todas as direções. Alguns rumo a Pernambuco, alguns a Alagoas, alguns simplesmente para o mato. Nunca retornaram. Quando autoridades locais chegaram dias depois, encontraram uma ruína e um baú cheio de papéis parcialmente queimados. Os registros foram trancados, selados e armazenados no porão do Fórum do município de Vilhena, onde permaneceram até 1972. O relatório oficial listou o incêndio como acidental. A causa, raio. Mas as pessoas de Vilhena contavam uma história diferente. Diziam que a tempestade não trouxe o fogo trouxe a tempestade. Diziam que quando a mangueira caiu, a terra em si demandou equilíbrio, e a linhagem Silva, construída em obediência, controle e silêncio, finalmente pagou sua dívida integralmente. Por quase um século depois, nada cresceu naquela terra. Locais a chamavam de hectarioco. Viajantes diziam que o chão parecia quente sob os pés, mesmo no inverno. Alguns juravam ver luzes se movendo pelo campo à noite, formas pálidas carregando registros, contando o que nunca mais poderia ser possuído. Mas na verdade a assombração não estava no solo, estava na memória, porque a Fazenda Silva nunca foi apenas um lugar. Era um projeto, um reflexo perfeito de como instituições justificam o mal chamando-o de ordem. Como o poder convence a si mesmo que crueldade é virtude. O fogo pode ter destruído a casa, mas o sistema que representava, a maquinaria de controle disfarçada de progresso, sobreviveu muito depois. Em fábricas, em prisões, em toda instituição que mede vida humana em lucro e obediência. E esse é o verdadeiro legado da linha Silva. Não o fogo que os terminou, mas a estrutura que deixaram para trás, ainda queimando quietamente no mundo que veio depois. O fogo se apagou em 1868, mas o silêncio que seguiu durou mais de um século.
As ruínas da fazenda Silva afundaram no solo. As chaminés desabaram. Os campos cresceram selvagens. Locais aprenderam a evitar aquele trecho de terra após o pôr do sol. Diziam que bússolas giravam perto dali. Cavalos se recusavam a passar. Os poucos que ousavam invadir falavam de sussurros que subiam com o vento. O ritmo fraco de contagem, como se alguém ainda estivesse somando nomes que há muito viraram pó. O município se reconstruiu em torno do silêncio. Vilhena se tornou outro nome rural no mapa da Bahia, quieto como um ordinário. O tempo fez o que sempre faz com o horror. Enterrou-o sob a rotina, mas a terra não esquece. Foi em 1972 quando o passado se arrastou de volta. Uma tempestade de verão rasgara por Vilhena, inundando porões, arrancando árvores e colapsando parte do antigo fórum municipal. Trabalhadores enviados para reparar a fundação encontraram algo encravado no tijolo quebrado. Um baú de ferro selado, suas bordas enferrujadas mas intactas. Não tinha marcas exceto uma única gravura na tampa. S. O xerife chamou a arquivista municipal, uma jovem chamada Margarida Divina. Ela estava no cargo há apenas 6 meses, formada em Recife, que viera organizar o que pensava serem títulos de terra e impostos. Não sabia que estava prestes a abrir um túmulo. Levou 3 homens e uma alavanca para quebrar o baú aberto. Dentro, sob camadas de fuligem e pergaminho frágil, havia 7 volumes encadernados em couro embrulhados em pano que virara preto de fumaça. O cheiro que escapou não era apenas de mofo ou idade. Era o cheiro inconfundível de algo outrora queimado, depois enterrado. Margarida ergueu o primeiro livro e viu a caligrafia, afiada, cuidadosa, obsessivamente arrumada. A tinta desbotara para a ferrugem, mas as palavras ainda eram legíveis. A primeira linha lia: Inventário de propriedade, Casa da Expansão, 1840. No início, pensou ter encontrado registros de fazenda, comuns para a época. Os arquivos da Bahia estavam cheios deles. Mas ao virar as páginas, sua mão começou a tremer. Esses não eram registros agrícolas. Eram genealogias humanas, registros detalhados de nascimentos cruzados por descrição física, por idade, por valor. Mas as páginas finais do primeiro registro a congelaram completamente. Ali, sob notas familiares, encontrou entradas que não faziam sentido. Mãe Rita S., descendente Samuel Valor, expansão de linhagem. Pai Isaías S., mãe Margarida S., descendente Raquel, pai Jacó Ferreiro, condição retida para trabalho doméstico. Fechou o livro e recuou. Por um longo momento ninguém falou. O xerife riu nervoso. Provavelmente algum tipo de código, disse. Mas Margarida sabia melhor. Estudara caligrafia pré-abolicionista o suficiente para reconhecer o padrão e o horror. Levou os registros para casa aquela noite. Não conseguiu dormir. Leu até o amanhecer, e ao ler, o padrão se desdobrava como um ritual, mal metódico, calculado sem emoção. Cada livro cronizava outra fase do programa de criação da fazenda. Nascimentos, mortes, vendas, punições, todo ato reduzido a um número. A caligrafia mudava no meio do quarto registro. O mesmo script estável, mas com borrões erráticos de tinta, como se a mão do escritor tivesse começado a tremer. Então nas margens o tom mudava de registro para confissão. Tomás resiste. Samuel é fraco. Rita ora alto demais. Os trabalhadores do campo pararam de cantar. Temo que a árvore me observe à noite. A página final carregava uma única sentença escrita repetidamente, como se entalhada na loucura. A semente se volta contra a raiz. Margarida levou os registros à Sociedade Histórica Estadual em Salvador, mas quando tentou submetê-los para catalogação, foi dito para esperar revisão. Semanas passaram. Ligou novamente. O curador disse que os registros estavam sendo avaliados por sensibilidade. Meses depois, descobriu que haviam sido selados nos arquivos sob acesso restrito. Oficialmente eram considerados materiais familiares privados de interesse histórico. Não oficialmente foram enterrados novamente. A Bahia, em 1972, não estava pronta para enfrentar os fantasmas de sua própria criação. O movimento pelos direitos civis estava erupcionando. Investigadores federais desciam ao Nordeste, descobrindo supressão de votos, escolas segregadas, brutalidade policial, e agora esses livros. Prova de que uma família respeitada pré-abolicionista havia dirigido uma operação sistemática de criação usando sua própria parentela. Era demais, perigoso demais, revelador demais. Mas Margarida não desistiu. Fez cópias à mão, toda noite após o trabalho, transcrevia mais algumas páginas. Não contava a ninguém, nem ao marido.
O trabalho a consumia. Disse depois em seu diário que podia sentir a fazenda em seus sonhos, o calor, o papel do registro, o cheiro de querosene. E então as coisas estranhas começaram. Sua máquina de escrever travava toda vez que tentava digitar o nome de Isaías Silva. A tinta em suas cópias borrava como se molhada, embora o quarto estivesse seco. Uma vez acordou e encontrou um dos livros aberto na mesa de jantar, embora tivesse certeza de tê-lo trancado no armário. Seu marido começou a ouvir passos no corredor. Os vizinhos reclamavam de ouvir música, hinos antigos flutuando de sua casa à noite quando ninguém estava acordado. Margarida escreveu em seu diário: "Acho que os registros se lembram." Terminou de transcrevê-los em 1974 e enviou cópias carbono anonimamente para 2 historiadores, um na Universidade Federal da Bahia, um na Universidade de Brasília. O acadêmico da Bahia os descartou como falsificações ou exageros. O historiador de Brasília, no entanto, sabia exatamente o que eram. Escreveu de volta sob um pseudônimo: "Isso não é ficção, isso é o Brasil." Você descobriu o que nunca mais deveria ser falado. Aquela carta se tornou a única validação de Margarida e sua ruína. 2 meses depois, sua casa pegou fogo. Causa oficial: falha elétrica, mas nenhuma outra casa na rua teve problemas de energia. O fogo destruiu quase tudo, exceto um objeto encontrado no quintal na manhã seguinte. Uma página meio queimada de um registro flutuando no vento. A linha visível nela lia: "Morreremos da ordem." Margarida sobreviveu, mas deixou a Bahia logo depois. Nunca mais trabalhou em arquivos. Morreu em 1989. Suas notas nunca publicadas. Suas cópias pessoais dos registros desapareceram, possivelmente levadas por parentes sobreviventes ou apreendidas por autoridades estaduais. Mas os originais, os volumes chamuscados meio queimados daquele baú de ferro, ainda estão nos arquivos estaduais da Bahia, selados sob coleção especial, 1845. Materiais: Silva restritos. Acesso requer permissão escrita e prova de intenção acadêmica. Poucos os viram. Menos ainda falaram do que contém. No entanto, os poucos que o fizeram descrevem algo quase sobrenatural sobre os livros. Dizem que a tinta nunca secou completamente, que a caligrafia na última página, as palavras moribundas de Isaías, sangra fracamente através do papel como se ainda estivesse sendo escrita. Dizem que se você tocar o registro final e fechar os olhos, ouvirá contagem, lenta, constante, infinita. E aqueles que os leram dizem que além do horror há algo ainda mais inquietante: reconhecimento. Porque a lógica que gerou aqueles registros, a crença de que a vida pode ser medida, possuída, melhorada pelo controle, nunca morreu de verdade. Evoluiu. Aprendeu a vestir nova linguagem, política, ciência, segurança, economia. A Fazenda Silva pode ter queimado, mas sua filosofia sobreviveu em sistemas que ainda reduzem seres humanos a dados, a números, a custo e rendimento. Margarida Divina entendeu isso antes de qualquer um. Sua entrada final no diário, datada de 12 de junho de 1987, lê: "Os registros nunca pararam, apenas mudaram de forma. Todo sistema que conta almas como estatísticas é outra fazenda com outro nome. E essa é a verdade que assustou a Bahia ao silêncio, porque os fantasmas da família Silva não estavam apenas assombrando o passado. Estavam descrevendo o presente. Quando historiadores finalmente ousaram estudar os registros Silva em particular, notaram algo muito mais arrepiante que os atos em si. A estrutura. Cada linha seguia a mesma fórmula: nascimento, produtividade, valor, depreciação, descarte. Era um sistema de controle disfarçado de registro. Uma lógica tão eficiente que podia sobreviver muito depois que os chicotes e correntes se foram. Essa lógica sobreviveu à fazenda, sobreviveu aos Silvas, sobreviveu à escravidão em si. Porque quando uma sociedade abole os instrumentos visíveis de opressão, raramente abole a maquinaria que os impulsionava. Apenas os reaproveita. Rebatiza crueldade como comércio e servidão como gestão. Os Silvas chamavam de Casa da Expansão. Um século depois tornou-se crescimento, produtividade e capital humano. Fábricas substituíram campos. Relógios de ponto substituíram capatazes. O chicote se tornou o salário. E o registro, aquela ferramenta eterna de moralidade aritmética, se tornou a planilha. Isaías Silva uma vez escreveu: "Ordem é prova de que somos escolhidos." Instituições modernas sussurram o mesmo credo sob palavras diferentes. Eficiência prova valor. Olhe de perto e ainda pode ver a caligrafia. No início do século XX, corporações brasileiras começaram a usar gestão científica, um sistema que media todo o movimento humano, todo gesto, toda respiração de trabalho, reduzindo homens a frações de segundos e produção.
Frederick Winslow Taylor, o homem que o inventou, disse que trabalhadores deveriam ser treinados para funcionar como peças precisas em uma máquina. Sua familiar, Isaías, o admiraria. A crença da fazenda de que o valor de uma pessoa podia ser quantificado não morreu. Simplesmente vestiu gravata e mudou para um escritório. As mesmas métricas que outrora precificavam vidas humanas em registros começaram a determinar quem era pago, quem era demitido, quem era substituído. A linguagem mudou. Desempenho, produção, otimização. Mas a alma permaneceu a mesma. A fazenda se tornou invisível. Até prisões evoluíram em sua imagem. O sistema de meação do final do século XIX acorrentava trabalhadores negros a terras que não possuíam, dívida em vez de algemas, tinta em vez de ferro. Quando isso colapsou, o sistema de arrendamento de condenados surgiu em seu lugar, alugando prisioneiros para corporações por lucro. Os registros retornaram. Nova tinta, mesma matemática. Toda página da história parece rimar com o script Silva. Meça o corpo, monetize seu rendimento, descarte quando enfraquece. Mas talvez a evolução mais aterrorizante não fosse econômica. Era psicológica. Isaías entendia algo que poucos homens de sua época podiam articular. Você não precisa prender um homem em correntes se puder convencê-lo de que sua obediência é virtude. Essa ideia se tornou a pedra angular do controle moderno, não através de brutalidade, mas através de crença. As novas fazendas são mentais. Colhem atenção em vez de cana, conformidade em vez de trabalho. Sua tela é o novo campo, seus dados, a nova colheita. Os algoritmos que decidem o que você vê, compra e acredita. Operam com a mesma aritmética fria dos registros de Isaías. Não veem você como humano, veem você como mensurável, previsível e explorável. A lógica Silva sobreviveu adaptando-se. Aprendeu a falar em zeros e uns. Aprendeu a se esconder atrás de termos como inovação e progresso. Quando corporações falam de escalar potencial humano, ecoam a mesma teologia de controle de que a vida deve ser projetada, otimizada, criada para a produtividade. A fazenda nunca queimou em cinzas, digitalizou-se, e aqueles que mais lucram com esse sistema, os modernos Isaías, ainda chamam de ordem divina, a mão invisível, o mercado, o sistema. Ainda acreditam que hierarquia é prova de retidão, que riqueza é evidência moral de superioridade. Apenas substituíram o campo de cana pelo algoritmo. Enquanto isso, os novos escravizados pelo mundo ainda acordam antes do amanhecer, ainda vendem suas horas, ainda constroem impérios para famílias que nunca saberão seus nomes. A diferença agora é que o chicote é o silêncio, o capataz é uma tela, e a recompensa pela obediência é a sobrevivência. Isaías Silva uma vez escreveu que misericórdia é fraqueza. Hoje você ouve o mesmo sussurro quando compaixão é zombada como ineficiência, quando descanso é chamado preguiça, quando o valor humano é medido por produção. Não destruímos a fazenda, herdamos ela. Olhe para seu contra-cheque, sua hipoteca, seus formulários de seguro. Olhe para as métricas que persegue. Metas de produtividade, avaliações de desempenho, scores sociais. Cada uma delas descende de uma única crença, que controle é a forma mais alta de civilização. Essa é a doença da linha Silva, uma doença de ordem que se espalha através de gerações de progresso. E ainda assim a história sempre deixa uma abertura, uma chance para a resistência. Em 1981, um dos historiadores que estudou os registros Silva, Dr. Haroldo Bento, escreveu um único ensaio antes de desaparecer da vida pública. Era intitulado A Matemática da Dominação. Nele argumentava que a economia moderna não era nova de jeito nenhum. Era uma continuação do que chamava de fazenda aritmética. Sua linha final lia: a fazenda nunca terminou, apenas aprendeu a calcular mais rápido. Essas palavras lhe custaram o cargo. O ensaio desapareceu de bibliotecas universitárias, mas cópias ainda circulam em círculos acadêmicos underground. O tipo de pessoas que entendem que controle sempre se esconde dentro da linguagem de ordem. Quando o Dr. Bento foi perguntado anos depois por que arriscara tudo para publicá-lo, disse algo que Margarida Divina poderia ter sussurrado para si mesma uma vez. Porque uma vez que você vê o registro, não pode desver. E se não o queimar, ele contará você também. Essa é a escolha que toda geração enfrenta. A mesma escolha que Tomás Silva enfrentou na noite em que ateou fogo à casa de seu pai. Você preserva o sistema porque ele o alimenta ou o destrói porque devora todos os outros? Porque quer você perceba ou não, você ainda está dentro da lógica da fazenda. Todo dia você troca seu tempo, sua atenção, sua alma em uma moeda que alguém mais definiu. Todo momento que mede seu valor por produção, escreve outra linha no mesmo registro que Isaías começou.
Você não precisa temer fantasmas. Apenas precisa temer aritmética que esquece o rosto humano. A Fazenda Silva queimou em 1868, mas o registro nunca o fez. Apenas aprendeu a brilhar. Controle não desaparece quando suas paredes queimam. Migra da terra para a linguagem, das instituições para o instinto. O que começou nos campos da Bahia não terminou com a abolição. Evoluiu para a arquitetura do pensamento em si. E isso é o que torna o legado Silva tão insidioso. Parou de precisar de correntes uma vez que aprendeu a viver dentro da mente humana. Isaías Silva não inventou a ideia de hierarquia, aperfeiçoou-a. Percebeu que se você quer que uma pessoa obedeça, não restringe apenas seu corpo, remodela sua percepção de ordem. Ensina-lhe que subjugação é segurança, que obediência é virtude e que questionar a autoridade é caos. Uma vez que essas ideias enraizam, passam como herança, invisíveis, geracionais, inquestionadas. Essa mesma psicologia governou todo o império desde então. É o que construiu escolas que recompensam conformidade sobre curiosidade, igrejas que pregam submissão disfarçada de fé, corporações que substituem consciência por política. É o que mantém homens modernos obedientes a sistemas que os exploram, porque esses sistemas não mais se chamam senhores, chamam-se o jeito que as coisas são. No mundo da fazenda, os escravizados eram ensinados que obediência era vontade de Deus. No mundo moderno, trabalhadores são ensinados que obediência é sucesso. A fazenda requeria chicotes. O mundo moderno requer ambição. Ambos são formas de condicionamento, um visível, um internalizado. A Fazenda Silva foi o protótipo de uma crença que metastatizou através de séculos. Se há ordem, deve haver hierarquia. Se há hierarquia, deve haver dominação. Se há dominação, deve ser merecida. É assim que o mal sobrevive respeitavelmente, vestindo-se como estrutura. A religião também se tornou um de seus instrumentos. Os mesmos versos que Isaías lia antes do café da manhã, servos, obedecei vossos senhores, ainda ecoam em sermões que dizem às pessoas para aceitar seu sofrimento como propósito divino. A teologia da obediência nunca morreu, apenas mudou seu púlpito. Para toda escritura que promete libertação, outra adverte contra a rebelião. A fazenda torceu fé em arquitetura, uma pirâmide onde todo homem acredita estar mais perto do topo que o homem abaixo dele. A educação seguiu o exemplo. A escola da fazenda evoluiu para a sala de aula moderna. Fileiras de carteiras, sinos, horários, repetição. Obediência era avaliada. Criatividade era gerenciada. Estudantes aprendiam não a pensar livremente, mas a performar eficientemente. A obsessão da fazenda com disciplina se tornou a obsessão do mundo industrial com produtividade. Até a política. Aquela ilusão eterna de liberdade carrega a sombra da fazenda. Toda nação construída em conquista carrega a hierarquia em sua corrente sanguínea. Toda bandeira erguida sobre terra roubada é uma fazenda renascida. A crença Silva de que algumas vidas devem servir à prosperidade de outras ainda vive em salas de diretoria, tribunais, parlamentos e prisões. Ouça com atenção a linguagem moderna e ouvirá o mesmo código que Isaías outrora falava. Lei e ordem, manutenção da estabilidade e proteção do sistema. Tudo isso é fala de fazenda, a retórica de controle disfarçada de moralidade. Mas a evolução mais perigosa de todas foi psicológica, porque eventualmente os senhores não precisavam mais ficar sobre seus escravos. As pessoas começaram a se senhorear a si mesmas. A maior vitória da fazenda não foi lucro, foi programação. O condicionamento para submeter-se se tornou autorregulação. Pessoas modernas se punem por descansar, sentem culpa por prazer e medem alto valor em números, salário, seguidores, produtividade. É o mesmo registro com nova tinta. Isaías chamaria isso de obediência perfeita. Hoje chamamos de disciplina. Essa é a genialidade do controle sistêmico. Convence você de que é livre enquanto você replica sua própria catividade. Você acorda ao amanhecer pelo seu próprio alarme, não pelo sino de um senhor, mas ainda se levanta para servir sistemas que não projetou. Compete contra outros pela sobrevivência, assim como a fazenda treinava escravos para competir por favor. Você performa, produz, consome e chama de liberdade porque escolheu suas correntes. A fazenda prospera em uma ilusão, que seu valor deve ser ganho, mas a verdade é muito mais antiga e simples. Você era valioso antes do primeiro registro ser escrito, antes do primeiro homem chamar posse divina, antes do primeiro império medir vida humana em trabalho e rendimento. O fogo dentro de você é mais velho que o sistema que busca extingui-lo. Quando você começa a ver quão profundo o condicionamento corre, como toda expectativa, toda insegurança, todo deveria, é apenas outra barra na jaula.
você também começa a ver quão finas essas barras realmente são. Elas existem porque você acredita nelas, porque crença é o cadeado mais forte já forjado. Os Silvas controlavam seu mundo através de ritual, repetição e hierarquia. Você pode quebrar o seu através de consciência, disrupção, criação. Faça algo que o sistema não espera, algo improdutivo, algo genuíno, algo sem recompensa mensurável. Escreva, ande, recuse. Todo ato de autenticidade é rebelião contra a aritmética. Liberdade não é ausência de controle. É o reconhecimento de que o controle sempre foi uma ilusão. Tomás Silva entendeu isso na noite em que ateou fogo à casa de seu pai. Viu que não havia jeito de reformar a fazenda, apenas queimá-la. Não estava apenas destruindo o império de seu pai, estava destruindo a parte de si mesmo que acreditava que controle o tornava reto. Essa mesma escolha está diante de você. Todo homem que abre os olhos eventualmente enfrenta aquele momento. A decisão entre conforto e clareza, entre pertencer ao sistema e pertencer a si mesmo. Custará tudo o que é falso. A aprovação dos obedientes, o aplauso dos previsíveis, a segurança dos escravizados. Mas o que ganha em retorno é a única coisa que a fazenda não pode replicar. Soberania. O fogo dentro de você não é destruição. É purificação. É o que acontece quando um homem para de se medir e começa a se lembrar. Porque o sistema não teme sua raiva, teme sua consciência. Teme o dia em que você acorda e diz, não mais contarei a mim mesmo por números que não escrevi. É assim que a fazenda finalmente termina. Não através de política, não através de guerra, mas através de despertar. Quando homens param de ser possuídos pela aritmética de suas próprias mentes, todo o império colapsa. Então queime seus registros. Recuse ser eficiente. Lembre-se de que liberdade não é dada, é tomada. E no momento em que a toma, todo o fantasma da Casa Silva finalmente descansará. Toda geração herda duas coisas, um corpo e um sistema. O corpo lembra dor, o sistema lembra controle. O que você faz com essa herança decide se a história se repete ou transforma. O fogo dentro de um homem consciente não é raiva, é reconhecimento. É o instante em que ele percebe que tudo o que foi dito para perseguir, status, aprovação, obediência, moderação, foi projetado para mantê-lo domesticado. No momento em que essa realização atinge, a aritmética colapsa. É quando a rebelião começa, não com tumultos ou slogans, mas com uma recusa privada. Chega de fingir que obediência é paz. Homens que despertam assim frequentemente pensam estar sozinhos. Sentem o isolamento que Tomás Silva sentiu quando se voltou contra seu pai, aquela terrível consciência de que ser livre significa ficar à parte. Mas solidão é apenas o primeiro estágio da soberania. Quando consciência se espalha de um homem para outro, torna-se fraternidade, não de seguidores, mas de iguais. Essa é a nova irmandade, uma comunhão de fogo. Não se forma em instituições porque instituições são construídas para conter. Forma-se em silêncio em pequenos atos de recusa. Um homem que se afasta de um acordo corrupto, que fala a verdade quando lhe custa poder, que escolhe propósito sobre desempenho. Cada um desses atos é um fósforo aceso na escuridão. Sozinhos piscam, juntos queimam. A fazenda sobrevive porque homens esquecem que podem se afastar dela. A nova irmandade lembra, não derruba sistemas, supera-os. Imagine uma geração de homens que não mais medem valor em números, mas em consciência, que veem através da falsa urgência, que trabalham porque escolhem, não porque temem. Essa é a verdadeira revolução. Quando Isaías Silva pregava a ordem, não estava apenas preservando riqueza, estava preservando hierarquia. Precisava de toda a alma abaixo dele para acreditar em sua própria inferioridade. A rebelião moderna começa quando homens recusam se classificar de todo. O homem consciente não quer estar acima dos outros, quer estar além da hierarquia inteiramente. Isso requer disciplina, não submissão. Uma disciplina nascida de clareza. Dominar o eu não é acorrentá-lo, é libertá-lo do condicionamento. Quando você tira a obediência, descobre algo primal, a vontade criativa. É a mesma energia que os escravizados carregavam em canções que desafiavam o desespero. O mesmo pulso que levou Tomás a queimar a casa. O mesmo faísca que fez Margarida Divina copiar aqueles registros em segredo. Criação é rebelião. Todo ato de fazer é um ato de libertação. Escreva, construa, proteja, questione. Esses são fogos sagrados. A irmandade moderna de homens conscientes não se reúne para se gabar. Reúne-se para lembrar. Sabe que força sem consciência torna-se tirania, e consciência sem coragem torna-se paralisia. Vive por um código diferente. Nenhum homem é propriedade, não de sistemas, ideologias ou expectativas. Criação sobre controle. Fazer é mais sagrado que gerenciar. Silêncio antes de obediência. Fale apenas quando palavras carregam verdade, não permissão.
Fogo sobre conforto. Porque conforto é onde a fazenda cresce de volta. Toda era tem seus capatazes, alguns em uniformes, alguns internos, alguns em telas. Prometem proteção em troca de submissão. O homem desperto sorri e diz não. Não os combate diretamente. Simplesmente se torna ingovernável. Esse é o poder que Isaías nunca entendeu. Uma vez que um homem se governa, nenhuma regra externa pode prendê-lo. A irmandade se espalha quietamente em pequenos estúdios e garagens, em conversas madrugada adentro, em homens que escolhem honestidade sobre aplauso, param de perseguir títulos e começam a construir tribos, criam em vez de consumir. Andam juntos sem correntes, sem ranks, sem senhores. Cada um carrega o fogo que Tomás acendeu na noite em que a casa caiu. Você pode vê-lo agora em lugares onde coragem sobrevive ao medo, em denunciantes que recusam silêncio, em artistas que desafiam propaganda, em pais que ensinam seus filhos a questionar antes de obedecer. Esses são os abolicionistas modernos, não de corpos, mas de mentes. Estão queimando registros novamente, página por página. O mundo os chama perigosos. Deve, porque consciência é contágio. Desmantela toda a ilusão em que o poder depende. É por isso que o sistema o inunda com ruído para afogar o saber quieto de que você nunca foi feito para servi-lo. Todo anúncio, todo slogan político, todo feed rolando existe para mantê-lo distraído demais para notar sua própria catividade. Mas uma vez que você vê, verdadeiramente vê, o fogo nunca se apaga. Você começa a viver diferente. Trabalha com intenção em vez de medo. Fala sem buscar permissão. Para de precisar validação porque saiu do mercado de valor. E quando homens suficientes fazem isso, toda a aritmética falha porque a fundação da fazenda nunca foi tijolos ou campos. Era crença. A crença de que controle era natural, que hierarquia era sagrada, que alguns devem servir para que outros subam. Quando essa crença morre, o sistema passa fome. A rebelião moderna não precisa de exércitos. Precisa de clareza. Clareza de que liberdade não é o direito de consumir, mas a força de recusar. Clareza de que paz não é conforto, mas integridade. Clareza de que irmandade não é unidade sob comando, mas respeito entre iguais. Todo homem que desperta se torna uma tocha. Juntos formam constelações. Luzes que guiam a próxima geração através da fumaça de velhos sistemas ainda queimando. E talvez uma noite, muito depois de você partir, alguém encontrará seu nome não em um registro, mas em uma história. Uma história que começa. Ele viu através da ilusão e escolheu fogo em vez de medo. Isso é tudo o que legado realmente é. A coragem de ver a verdade e agir sobre ela, sabendo que o mundo pode chamá-lo louco. Tomás Silva foi chamado louco. Margarida Divina foi chamada obcecada. Todo homem desperto é chamado perigoso até que o mundo alcance sua clareza. Então deixe que o chamem perigoso. Deixe que temam seu silêncio, sua honestidade, sua recusa. Porque perigo para um sistema moribundo é apenas outra palavra para liberdade. E quando o último registro queimar, quando a aritmética de posse finalmente terminar, o fogo que começou em uma fazenda em 1853 não será lembrado como destruição. Será lembrado como aurora. Quando a fumaça se dissipa, o que resta não é ruína, é espaço. O espaço que aparece após o controle colapsar. O silêncio que segue quando a contagem finalmente para. Parece desorientador no início, porque por gerações homens se definiram pelas estruturas que os confinavam. Quando a fazenda se dissolve, assim faz a identidade construída de obediência. É onde o renascimento começa. Liberdade não é a ausência de ordem, é a redescoberta de ritmo, um compasso natural que não requer permissão ou medição. Todo homem que desperta da aritmética primeiro experimenta esse ritmo como terror. A mente condicionada para métricas pergunta: e agora? O que sirvo? Mas a resposta não é outro senhor. É o pulso esquecido da vida em si. A primeira tarefa da nova aurora é lembrar o que você é antes de qualquer sistema nomeá-lo. Não um produtor nem um consumidor. Não uma engrenagem em uma linhagem de controle. Um ser vivo capaz de pensamento, criação e compaixão sem transação. Os escravizados na terra silva nunca perderam esse conhecimento inteiramente. Escondiam-no em canção, no silêncio entre chamadas de trabalho, na forma como tocavam a terra como se ainda lhes pertencesse. Não podiam destruir a fazenda, mas preservavam a semente da liberdade. Essa semente sobrevive em você. Para reclamar valor humano, você deve plantá-la novamente. Em seu trabalho, em seus relacionamentos, na forma como fala consigo mesmo. Pare de perguntar quanto vale e comece a perguntar o que significa. Significado não é mensurável. É experimentado, não contado. É a diferença entre construir e comprar, entre amar e possuir. Quando você constrói sem necessidade de dominação, entra na criação em vez de controle. Um artesão que molda madeira pela alegria da forma é mais livre que um rei que governa por poder. O mundo diz que propósito deve escalar. A aurora ensina que propósito deve ressoar.
A velha aritmética valorizava resultados. O novo ritmo valoriza presença. Imagine uma geração criada não para competir, mas para contribuir. Imagine escolas que medem curiosidade em vez de conformidade. Economias que recompensam reparo em vez de consumo. Políticas que servem mordomia em vez de conquista. Esses não são fantasias utópicas. São o que acontece quando a fazenda morre e a humanidade se lembra de si mesma. Mas a transição demanda dor. Sistemas construídos em hierarquia não desaparecem quietamente. Desmoronam ruidosamente. Você assistirá instituições falharem. Perderá os confortos nascidos de controle. Sentirá a dor do vazio onde certeza outrora vivia. Não fuja dele. Esse vazio é sagrado. É a clareira onde novas estruturas crescerão. Não pirâmides, mas círculos. Em círculos não há capatazes, apenas testemunhas. O círculo é o design humano mais antigo. Pessoas reunidas ao redor do fogo, compartilhando comida e verdade. Toda civilização que honrou igualdade começou em um círculo. Todo império que adorou hierarquia colapsou em um. Quando o fogo retorna ao centro, e homens se olham nos olhos novamente, a fazenda se foi. Essa é a visão da nova aurora. Um mundo onde valor é intrínseco, não ganho. Começa com atos simples. Você presta atenção em vez de rolar. Ajuda sem crédito. Descansa sem culpa. Cria sem medir. Cada ato reescreve o código de controle. Isso não é rebelião agora. É restauração. Restauração de equilíbrio, de humanidade e de verdade. Porque verdade é a única moeda que não pode ser possuída. Isaías Silva construiu seu império em mentiras. A mentira de superioridade, a mentira de hierarquia divina, a mentira de que ordem justifica crueldade. Essas mentiras eram eficientes, mas frágeis. No momento em que verdade entrou através da consciência de um filho, da caneta de uma mulher, da redescoberta de um registro, seu império virou cinzas. Toda mentira que você recusa viver hoje faz o mesmo. A nova aurora pede honestidade, não heroísmo. Pede que seja real em um mundo viciado em aparências. Pede que construa o que não pode ser comprado. Integridade, atenção, conexão. A fazenda reduzia pessoas à propriedade. A nova aurora as restaura à presença. Viver além de sistemas não é rejeitar estrutura inteiramente. É deixar estrutura servir a vida, não governá-la. Uma ponte, um calendário, uma lei. Esses são ferramentas. Tornam-se prisões apenas quando substituem propósito. O desafio do homem moderno não é destruir civilização, mas humanizá-la novamente. Quando para de adorar eficiência, compaixão retorna. Quando para de medir tempo apenas por lucro, beleza reentra no dia. Quando para de temer silêncio, sabedoria começa a falar. Esse é o mundo esperando sob as cinzas. Um dia, historiadores olharão para trás e chamarão isso de segunda abolição, a emancipação da mente humana. Dirão que começou quando homens comuns pararam de contar e começaram a ver. Traçarão sua faísca de volta através dos registros, através da máquina de escrever de Margarida, através do fogo que devorou a Casa Silva, até este momento. O momento em que você decidiu não mais viver como inventário, porque toda vez que um homem sai do sistema e escolhe consciência sobre obediência, a aurora avança. E talvez séculos daqui, ninguém lembrará Isaías Silva, mas lembrarão o fogo. Lembrarão que em algum lugar na Bahia uma casa de aritmética colapsou, e de suas cinzas surgiu uma verdade simples. Valor humano não é concedido por poder, é nascido de presença. Essa é a aurora. Essa é a herança. Esse é o mundo reconstruído após a fazenda finalmente morrer. Todo fim na história deixa uma brasa. A Casa Silva virou cinzas, mas a brasa permaneceu não em madeira ou papel, mas em consciência. Toda era encontrou e nomeou algo novo. Progresso, ordem, lucro, destino. No entanto, toda vez que a brasa flameja, homens têm chance de vê-la pelo que realmente é. Um teste. Construiremos outra fazenda dela? Ou finalmente aprenderemos a manter o fogo sem as correntes? O mundo em que você está agora ainda brilha com essa pergunta. As planilhas, as prisões, as políticas, os algoritmos são as páginas modernas do registro eterno. Números ainda marcham por telas como escrituras, contando vidas, medindo valor. Mas entre essas linhas algo mais está despertando. Homens e mulheres que recusam ser entradas. Pessoas que sentem o zumbido antigo de liberdade sob o ruído. Esse zumbido não é rebelião, é lembrança. Diz que você nunca foi propriedade, era possibilidade. O registro eterno registra tudo não para julgamento, mas para consciência. É escrito na linguagem de causa e consequência. Todo ato de controle gera resistência. Todo ato de consciência gera criação. O padrão é mais velho que nações, mais velho que escravidão, mais velho que o conceito de poder em si. O registro de dominação sempre se equilibrará com o registro de despertar. Quando Isaías Silva escreveu, a semente se volta contra a raiz. Não entendia a profecia que deixava para trás. Pensava lamentar rebelião.
Na verdade, descrevia a evolução. A raiz de toda ordem opressiva eventualmente alimenta a semente de sua própria destruição, porque o espírito humano, uma vez consciente de si, não ficará enterrado. Pode dormir por gerações, mas sempre sobe pelas rachaduras. Você vive em uma dessas rachaduras agora, uma fenda entre eras. A velha aritmética está falhando. Moedas colapsam. Instituições perdem credibilidade. As métricas de valor borram em absurdo. O mundo é forçado a lembrar que valor não pode ser impresso, minerado ou programado. Deve ser vivido. Essa é a real continuação da história Silva. Não é sobre escravidão ou Bahia sozinho. É sobre a luta perene entre a mente aritmética e a alma desperta, entre aqueles que contam e aqueles que criam. A fazenda foi uma versão da equação. O algoritmo é outra. Ambos tentam medir o imensurável. Ambos terminam do mesmo jeito em fogo. Mas fogo não apenas destrói, revela. Quando Tomás Silva ficou sobre a casa queimando de seu pai, viu pela primeira vez o que fora escondido sob gerações de obediência. A pura aterrorizante simplicidade da verdade. Nada que é falso pode suportar iluminação. Isso é o que a chama faz. Mostra o que é real. Todo homem carrega essa mesma tocha dentro de si. É a consciência que pisca quando você sente injustiça, mas é dito para ficar quieto. O instinto que diz que criação importa mais que controle. O conhecimento não dito de que você é mais que seus papéis, seus números, seu status. Essa é sua chama. O registro eterno não pode extingui-la porque o registro é escrito em tinta. A chama era escrita em luz. O que acontece em seguida depende se você guarda essa luz ou deixa a velha aritmética sufocá-la novamente. Os sistemas o tentarão de volta com conforto, com medo, com a ilusão de que obediência o mantém seguro. Mas segurança sempre foi a mentira da fazenda. Não há segurança em estagnação, apenas apagamento lento. A vida foi feita para ser vivida em risco, não recklessness, mas revelação. A nova era pede um tipo diferente de coragem. A coragem de permanecer humano em um mundo que continua se tornando mecânico. Construir tecnologia sem torná-la tirania. Criar riqueza sem reduzir pessoas a números. Exercer poder sem confundi-lo com valor. Essa coragem começa em indivíduos, mas se espalha como contágio. Uma pessoa consciente em uma sala muda o ritmo do espaço inteiro. Multiplique por milhares, por milhões, e você tem uma civilização que lembra sua alma. É assim que o próximo mundo é construído. Não por revolução, mas por ressonância. E em algum lugar bem abaixo do solo baiano, onde a Casa Silva outrora se erguia, essa ressonância já zumbi. Locais dizem que a terra parece mais quente lá ao entardecer. Dizem que se você ficar quieto o suficiente, pode ouvir o som de respiração. Não fantasmas, mas a terra em si exalando, como se finalmente aliviada. Porque até o chão lembra a libertação. Sabe que toda tirania é temporária e toda verdade é eventual. O registro eterno continua a escrever, mas sua tinta mudou de cor. Agora registra não o valor de homens, mas seu despertar. Toda vez que um homem escolhe consciência sobre obediência, uma página vira da escuridão para a luz. Toda vez que ele recusa medir sua alma, um número desaparece. Lentamente a aritmética se desfaz. Lentamente o livro se reescreve. Quando a última página virar, não haverá senhores nem registros nem fazendas, apenas o ritmo quieto de seres livres moldando a vida com intenção. Esse é o fim que Isaías nunca pôde imaginar. Esse é o começo pelo qual Tomás morreu. Essa é a aurora que Margarida tentou preservar em tinta. E isso é o que você herda agora. Uma história que pede para ser terminada não com palavras, mas com prova viva. Então, quando sentir os velhos sistemas se fechando, quando o medo demandar obediência, quando o conforto demandar silêncio, lembre o fogo. Ele não pede permissão, pede presença. Ande pelo mundo como uma tocha. Queime a contagem, a comparação, a hierarquia. Ilumine tudo que finge possuí-lo. Porque a única coisa deixada para medir agora é quanta luz uma vida pode dar antes que a escuridão da aritmética retorne. Essa é a entrada final no registro eterno. A linha termina quando o fogo passa para outra mão. Você é essa mão. A história termina aqui apenas se você parar de carregá-la adiante. Caso contrário, é onde ela verdadeiramente começa.